Bem-vindos! Hoje vamos explorar algumas estratégias de poder bem interessantes tiradas das leis 9 a 12 de As 48 Leis do Poder. Exato. Temos aqui os excertos e vamos tentar perceber a lógica por trás destas ideias de influência, de gestão de relações. A nossa missão, então, é analisar estas 4 leis, a 9, 10, 11 e 12. Vamos a isso? Ver como as ações podem superar as palavras, a influência das companhias, o poder da dependência e até o uso calculado da honestidade. Ok, comecemos pela lei 9. Vença por suas atitudes, não discuta. A ideia base é que fazer é melhor que falar. Parece simples, mas... É mais do que isso. É que discutir, sabe? Especialmente com quem está hierarquicamente acima. pode correr mal. Exato. Tende a ferir o orgulho, a gerar ressentimento. É como se estivéssemos a duvidar da inteligência da outra pessoa. Uma demonstração prática. Mesmo que sutil. Sim, mesmo que subtil pode ser mais eficaz a longo prazo. Convence sem criar essa fricção. Como naquele exemplo do arquiteto, o Sir Christopher Wren, com as colunas falsas na prefeitura. Esse mesmo. O prefeito preocupado com o teto, Rand sabia que não precisava, mas construiu as colunas. Só que, pronto, não chegavam ao teto. Incrível, ele provou que estava certo sem discutir e deixou a prova para a história. Precisamente. O resultado falou por si. Mostra bem aquilo do Graciano. A verdade é geralmente vista, raramente ouvida. A ação cria uma realidade. A discussão muitas vezes só cria defesa. O livro até diz que discutir pode ser útil às vezes, não diz? Sim, mas mais para distrair ou confundir. Como fez o vigarista Victor Lustig com a caixa de copiar dinheiro. Usou argumentos técnicos para baralhar o estife. Bem, se as ações e os resultados visíveis são tão importantes, faz sentido que as companhias que escolhemos e os resultados delas também nos afetem. O que nos leva à Lei 10. Isso. A Lei 10. Contágio. Evite o infeliz e azarado. É um conselho que soa um bocado frio, talvez. Sim, contágio é uma palavra forte. Mas, quer dizer, como é que se distingue alguém que está só a passar uma má fase de alguém que atrai mesmo problemas? Olha, a orientação do livro é muito pragmática. Avaliar pelos efeitos, pelo rastro que a pessoa deixa, relações que falham sempre, carreiras instáveis. Não pelas desculpas que dão. Não. O foco é nos efeitos concretos e consistentes. A ideia é proteger a nossa própria energia, a nossa reputação, antes de sermos sugados para o drama. É quase como um distanciamento estratégico, então. Para não ir abaixo junto, pode-se dizer que sim. O livro até fala em quarentena, mas também aponta o inverso. Procurar a companhia de gente positiva, bem-sucedida, com bom humor, na esperança que isso também pegue, por assim dizer. Exato. Que essas qualidades nos contagiem positivamente. A regra é julgar pelos efeitos, não pelas intenções. Interessante. E falando em proteger a nossa posição, chegamos à Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Esta soa mesmo muito calculista. Bem, dentro da lógica do livro, é vista como uma forma de manter a independência e o poder. Se os outros precisam de nós, Temos mais controle. temos mais liberdade de ação, mais influência. Achava que não é tanto ser amado, mas ser necessário. Indispensável, ou pelo menos parecer indispensável. E como é que se faz isso? É preciso ter uma habilidade muito rara? Ou guardar informação? Exatamente. Ter um talento único, um conhecimento que mais ninguém tem? Ou controlar o acesso à informação crucial? É uma tática clássica. Mas o livro alerta para alguma coisa. Sim, alerta que a dependência cria necessidade, mas não cria necessariamente afeto ou lealdade. O medo de perder aquilo que oferecemos pode ser um controle mais forte do que o carinho. Uma ideia muito maquiavélica, claro. Mas ser o único a saber fazer algo não pode também isolar-nos ou gerar ressentimento nos outros? Pode, sem dúvida. A independência total, ser um monopólio, pode ser perigoso, atrai inimigos. O livro sugere que, muitas vezes, a interdependência bem gerida é mais estável. Uma situação em que nós precisamos do chefe, mas o chefe também precisa muito de nós. Isso mesmo, é um equilíbrio. Essa gestão da percepção, de parecer necessário, leva-me a pensar como é que a honestidade entra aqui. Parece contraditório com estas ideias, não é? É aí que entra a Lei 12.
Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. A ideia é que um único gesto, que pareça sincero, honesto, Ou generoso. sim, ou generoso, pode quebrar a desconfiança de alguém. Abre a porta para outras manobras futuras, se for preciso. Funciona como uma distração, então? Um presente, uma confissão cândida? Para baixar as defesas racionais. Exato. Apela diretamente às emoções. Um presente, por exemplo, cria logo ali uma sensação de dívida, ou pelo menos de simpatia. É difícil resistir. E estabelecer essa imagem de honestidade logo de início dá mais margem de manobra depois. Muita margem. Mas atenção, tem que parecer genuíno. Se a pessoa desconfia da tática, aí o efeito é ao contrário. Completamente. Gera um ódio e uma desconfiança muito mais intensos. É uma jogada de alto risco. E se a pessoa já tiver má fama, fama de ser pouco confiável, aí um gesto honesto não vai parecer ainda mais suspeito? Nesse caso específico, o livro até sugere o inverso. Em vez de tentar uma honestidade que ninguém vai acreditar. Assumir a desonestidade. Pois, assumir abertamente a natureza ardilosa. E, paradoxalmente, essa franqueza sobre a própria falta de escrúpulos pode até gerar uma espécie de respeito relutante. Uau! Bem, revimos aqui 4 leis bastante provocadoras. O poder das ações sobre as palavras na Lei 9, o impacto das nossas companhias na Lei 10. A força da dependência, na Lei 11, e o uso estratégico da honestidade, ou da aparência da honestidade, na Lei 12. Ferramentas de poder, segundo esta perspectiva. Deixa-nos a pensar, não é? Quer dizer, considerando estas táticas que o livro descreve, como é que a própria percepção de sinceridade se torna ela mesma uma ferramenta tão central neste jogo de poder? E onde é que fica o limite? Boa questão. Quando é que confiar só nestas ações e gestos calculados se torna insuficiente? Ou até destrutivo para construir uma influência que seja, de facto, sólida e duradoura, e não apenas superficial? Fica a reflexão.